Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, é dia da gente responder uma dúvida de um assinante ou de um seguidor nosso, alguma dúvida que está aqui no comentário, e hoje eu aproveito para responder a dúvida do João Pedro que chegou para mim. Ele diz que a renda fixa está rendendo muito pouco e que finalmente ele resolveu migrar para a renda variável. Só que ele não gosta, não se sente tão bem com essa questão de perder muito dinheiro. Então ele pergunta assim: se eu investir apenas em empresas boas, confiáveis e que tenham nome, por exemplo, qual o máximo que eu posso perder de dinheiro? Então a gente vai falar sobre isso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Depois da vinheta a gente já começa. Antes da gente começar a mostrar a planilha aqui, empresas boas, quais seriam essas empresas boas e consistentes e confiáveis ao longo do tempo, é importante a gente lembrar aí algumas questões. A primeira delas, você nunca, e eu repito, nunca deve investir em renda variável se o teu horizonte de investimento for menor do que 5 anos. Por quê? Porque se você investe hoje e estoura uma crise qualquer, ou se um candidato diferente do que o mercado quer ganha, ou qualquer coisa do tipo, ou a economia não cresce tanto quanto se imagina, aumenta o desemprego, a taxa de juro leva ao crescimento menor, enfim, qualquer situação de curto prazo que pode acontecer, você vai acabar perdendo dinheiro, tá? Então, por exemplo, se você quiser investir na bolsa porque ano que vem você tem uma viagem para fazer, ou porque você vai entrar na faculdade e você precisa aumentar o teu dinheiro, ou qualquer coisa nesse sentido, você não deve procurar a bolsa por mais que a possibilidade de você ganhar exista. Tá? A bolsa ela te dá um retorno muito bom se você investir certo e investir no longo prazo. Segunda coisa que é importante falar para o João Pedro, ele diz que resolveu migrar para a Bolsa de Valores. É importante você migrar aos poucos e buscar conhecimento ao mesmo tempo. Você não deve investir em nada que você não conhece. Essa é a outra questão que é importante, migrar aos poucos e investir naquilo que você conhece. Se você se sente mais confortável com empresas de varejo, comece com empresas de varejo. Se você trabalha no ramo de petrolíferas, comece com as petrolíferas. Se você tem mais entendimento por energia elétrica, comece pelas empresas de energia elétrica. Você vai ler o material da empresa e você vai entender com muito mais facilidade. E aí, à medida que você for pegando, você vai aí migrando para outros setores também, até porque a diversificação é importante. Então, lembrando os pontos-chave, a gente pode vir aqui para a planilha. O que eu fiz? Eu peguei todas as empresas da Bolsa, desde 2008 até 2018, todos os meses, e aí lucros trimestrais, não são anuais como eu costumo fazer, então são 41 trimestres. Eu peguei apenas as empresas que tiveram lucros em todos os trimestres. Então a gente começa aqui em Hering, você vai vindo aqui, ó, Multiplan, M. Dias Branco, Santander, Odontoprev, MRV, Lojas Renner, Grendene, Sanepar, Panvel, enfim, você vai descendo aqui, tá? E você chega até aqui, Brive 4, que é Alpha Invest. Não foram muitas as empresas que tiveram lucro em todos os trimestres. Foram 49 aqui no total, sendo que algumas que a gente gosta não vão estar aqui na lista porque elas abriram capital depois de 2008. Então aqui a gente tem várias dessas empresas, tá? E aí o que acontece? A gente teve dois períodos aí chave. A gente teve um período que foram 6 meses em 2008, que a bolsa teve uma queda muito expressiva, que foi exatamente a crise do subprime, que a gente está fazendo 10 anos agora. No último domingo a gente fez 10 anos da crise do subprime, quando teve a quebra do banco do Lehman Brothers.
e a gente teve um outro período também que a economia cresceu muito até o quarto trimestre de 2012 e depois a bolsa veio caindo, caindo, caindo até o impeachment da ex-presidente Dilma, então no final de 2015. Eu vou pegar primeiro esses dois pontos para você ver que empresas boas caem até 70% do valor. Tá? É claro que primeiro eu vou pegar a variação de 2008, porque é uma variação mais curta para vocês perceberem. E vocês vão ver aqui ó, que a MRV, por exemplo, nesse período, ela caiu 72% em 7 meses aqui. Ó. Eu peguei de 23 de maio de 2008, que foi a máxima do Ibovespa até aquele ponto, até o fechamento de 2008. E aí a gente teve aqui Guararapes, queda de 71% naquela época. Aí a gente teve Graziotin, queda de 67%, Exetec 60%, Lojas Renner 58%. Inclusive bancos, né? As pessoas acabam pensando assim, ah, bancos são melhores, então eu vou investir em bancos. Ó, a gente teve aqui, ó, Bradesco caiu 37, 36%. Itaú Unibanco caiu 32%, Itaúsa 3 caiu 32%, a preferencial do Itaú 26%. Enfim, nem os bancos se salvaram naquela questão de 2008. Então, se você tem um investimento para o ano que vem, volto a dizer, você não deve investir em bolsa de valores. Olhe o nosso vídeo de segunda-feira e procure uma renda fixa, por exemplo. Outra questão foi aquela variação de 2015 a 2012. Aí foi uma queda também muito forte, mas foi uma queda um pouco mais branda, porque ela demorou um pouco mais para acontecer. Então a gente vendo aqui do menor para o maior, a gente vai ver aqui ó, quedas de 59, 58, 56, enfim. A gente está vendo aqui que 2, 4, 6, 7 empresas caíram mais do que 50%. Inclusive aqui ó, Banrisul, Guararapes de novo, Hering, Metisa e a outra Guararapes. Tá? Então você percebe que tem como cair muito a empresa. E aí, para a gente não deixar esse vídeo muito pequeno e também para a gente ter uma ideia melhor, eu vou pegar as empresas que tiveram maior crescimento de lucro nesse período e a gente vai dar uma olhada rápida nesses gráficos aqui no Profit Chart. Então, por exemplo, ó, vamos começar aqui com Hering, HGTX. Então, vamos pegar aqui, a gente já está com Hering aqui no gráfico, e eu vou botar aqui um gráfico semanal, por exemplo, e vou jogar ele para trás aqui, ó. Desde 2009 para cá, a gente vê que Hering teve um período de crescimento aqui muito grande, mas a gente tem quedas aqui, ó, queda de 30% aqui nesse meio, ó, uma outra queda de 28% aqui nesse meio, ó, a gente tem outra queda aqui de 33% nesse meio. Se a gente pegar daqui até aqui, ó, a gente vai pegar queda inclusive maior do que aquela que a gente calculou, 79,17%, e mesmo no período atual a gente vai ver aqui ó, uma queda bem forte aqui, ó, de 55%, 57%. Tá? Aí a gente passa para outra empresa que a gente viu lá, que é Guararapes. Então, ó, Guar 4, outra empresa que também cresceu muito o lucro dela, mas também teve períodos de queda muito forte, ó. Por exemplo, aqui, 37% de queda. Tá? Mesmo aqui que parece um movimento mais brando, ó, são 24% de queda. A gente tem aqui ó, dessa máxima até aqui embaixo, ó, 39% de queda. Se a gente pegar daqui até aqui embaixo, a gente está falando de 69% de queda. E se a gente pegar esse período atual aqui, que ela saiu de R$185 e foi bater lá embaixo de R$80, 60% de queda. Tá? Aí a gente percebe que mesmo empresas lucrativas têm esses problemas. Tá? Aí a gente pode pegar aqui, ó, a Guararapes já até estava aqui embaixo, a Guararapes foi aquela que mais caiu. Tá? Se a gente pegar aqui a Multiplan, por exemplo, e depois eu vou pegar empresas que o pessoal costuma gostar mais. Ó, Multiplan aqui, vamos voltar aqui para 2009. Então a gente tem aqui ó, queda de 23%, e eu estou falando de empresas que tiveram grande crescimento de lucro, ó, 28%, aqui ó, mais 25%.
Se a gente pegar daqui até aqui, ó, 33%, se eu pegar até aqui, ó, 42%, tá? E se eu pegar esse período atual, a gente está falando aqui de 36%. Tá? Vamos pegar aqui algumas empresas que o pessoal gosta. Por exemplo, Taesa é uma empresa que o pessoal gosta e acha que ela é tranquila e que ela não vai ter quedas muito fortes. Ela não está naquele gráfico porque ela tem abertura de capital aqui em 2012. Mas se a gente pegar daqui até aqui embaixo, ó, a gente vê 33% de queda. Daqui até aqui, ó, 37% de queda. Tá? Se a gente pegar daqui até aqui embaixo, 31% de queda. Então você vê, mesmo uma empresa que tem muita previsibilidade, que é uma empresa que a gente sabe quanto ela vai receber de dinheiro, de receita por causa da RAP dela, mesmo assim ela tem momentos que ela cai mais de 30%. Tá? Se a gente entrar aqui em Itaúsa, por exemplo, que é outra ação que eu sei que as pessoas têm muito, e a gente botar aqui para trás e voltar lá em 2009, a gente vai ver aqui que tem muitos períodos de queda forte, ó, 42%, tá? Se a gente pegar daqui até aqui, ó, mais 40%, se eu pegar daqui até aqui, ó, 44%, e tem esse período recente aqui, ó, em 2 meses a empresa, ó, perdeu 41% também. Tá? Outra empresa que o pessoal sei que tem muito, por exemplo, é Grendene 3, que também está naquela lista. Tá? E a gente pega aqui e volta para 2009, a gente vai ver que todas elas tiveram crescimento, porque o lucro cresceu muito. Mas a gente tem aqui períodos de queda forte. Por isso que você deve investir nelas para longo prazo. Tá? Ó, 30%. Se você pegar do início aqui até o final, a gente tem um aumento de 441%. Tá? Igualzinho a gente veria em outras, ó. Até como a gente veria talvez aqui em Guararapes. Ó, se a gente pegar ela de 2009 para lá, ó, a gente tem aqui um aumento de 187%. Tá? Mas a gente tem aqueles vários períodos de queda. Então em Grendene a gente tem aqui, ó, também, ó, período forte aqui de queda, ó, 45%. Atualmente a gente tem outro período forte de queda aqui, ó, já com 33%. Tá? Ó, outro aqui, ó, 30%, tá? Outra aqui 33%, enfim, a gente começa a perceber isso, que as empresas, que mesmo as boas, elas têm também uma possibilidade de queda muito forte, inclusive quedas acima de 50%, 60% ou até 70%, como a gente viu aqui. Então, se você não tem a condição de deixar no longo prazo, como a gente viu, para ter crescimentos de 400%, 300% ou 200% em 8, 9, 10 anos, você não deve se aventurar na bolsa de valores. Se você é daquele tipo que vai ver o teu dinheiro cair 20, 30% e vai querer vender, você também não deve entrar na bolsa de valores, porque vocês perceberam que quando cai 30, 40% é o momento que normalmente depois sobe. É claro que às vezes cai 50, cai 55, mas a gente não tem como saber qual é a hora que vai inverter. Mas depois que cai 30, a chance de subir é maior do que a chance de cair mais um pouquinho. Tá? Enfim, essa é a resposta que eu quero passar aí para o João Pedro. Espero que ele tenha gostado do vídeo, espero que abra os olhos dele e ele entre sim na bolsa, mas ele entre com o pensamento certo. Porque se for para pensar, se for para entrar com o pensamento errado, eu acho que você vai perder duas coisas que são importantes, dois dos melhores ativos que você tem na tua vida. Um deles é o tempo e o outro é o teu próprio dinheiro. Não deixem de acompanhar a gente também nas nossas outras mídias sociais, Instagram, Facebook. A gente tem também o nosso site www.dicadehoje7.com e ainda a nossa área de membros que está aparecendo toda aqui embaixo, https://areademembros.dicadehoje7.com. Todos esses endereços eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para facilitar vocês. Muito obrigado a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.